Se você olhar para a tua vida hoje, tudo que você tem e o que você não tem é resultado das decisões que você tomou ou deixou de tomar. Quando você assume que você é causa dos problemas, você vai se tornar a causa da solução. Cara, faça o difícil primeiro. Deixe que o lazer seja a recompensa do difícil que você conseguiu fazer. A dor da disciplina, ela pesa em quilos, mas a do arrependimento pesa toneladas. Tem gente que acha que a vida muda com sorte. Outros acreditam que o tempo vai mudar as coisas. Não, deixa o tempo passar. Alguns acreditam que se acordar mais cedo, dormir mais tarde, as coisas vão mudar de algum jeito. Tomar água com limão, banho gelado. Mas o que muda a vida de verdade são as suas decisões. Tony Robbins diz que é no momento de decisão que seu destino é traçado. E a maioria das pessoas, elas não decidem de verdade. Elas adiam, racionalizam, esperam o momento certo. Mas o momento certo nunca vem. E quando elas esperam, o tempo vai passando. Anos se acumulam, arrependimentos crescem. E a sensação de que, cara, podia ter sido mais, começa a incomodar. Ou talvez já esteja incomodando agora. Se você olhar para a tua vida hoje, tudo que você tem e o que você não tem é resultado das decisões que você tomou ou deixou de tomar. E talvez a verdade mais dura seja essa. Quem não decide é decidido pelos outros. É decidido pelo medo, pela rotina, pela opinião alheia. É sobre isso que a gente vai falar hoje. As 5 decisões que definem se você vai crescer ou ficar parado na sua vida. Porque a verdade é que a vida na média, ela sufoca. Eu recusei ela. E esse é o podcast Sai da Média, onde eu te ensino a fazer exatamente o mesmo. Eu sou Jerônimo Temer, coach profissional há mais de 13 anos, fundador do IGT International Coach, a cara e a casa do coach levado a sério. A gente tem alunos em mais de 32 países. Já deve ser mais. Eu tô em 32 porque não parei para contar mais ainda. Essa é Paty Araújo, especialista em eventos de altíssima conversão. Vamos. Minha esposa, mulher da minha vida, mãe dos meus filhos, e vai viajar hoje. Vou ficar uns 4 ou 5 dias aqui, morrendo de saudade. Pra fazer um evento de alta conversão. Fazer um evento de alta Brasil. Conversão da Isa, que você transforme vidas no teu evento lá dentro do evento, e você tem a melhor arma secreta que eu tenho, as pessoas nem sabem, é a Paty Araújo, parabéns por isso. E hoje a gente vai falar, Paty, sobre 5 decisões que definem se a pessoa vai crescer, vai sair da média ou vai permanecer parada ali. Porque é muito louco sobre decisão. Tony Robbins fala, né? Eu falei disso na abertura. Tony Robbins diz que é no momento de decisão que o nosso destino é traçado. E é muito verdade isso, é muito verdade. Pra tudo na vida, né? Pra tudo na vida, né? E às vezes a decisão, ela nem é diretamente ligada, ela é indiretamente ligada. Então, às vezes a gente, por exemplo, eu lembro que a gente estava tendo um desafio nos nossos conteúdos do Instagram, eles estavam flopando pro tamanho do nosso perfil, a gente tinha 1.200.000 seguidores, eles flopavam. E aí você tomou a decisão de ir pro encontro de Mastermind e lá você tomou a decisão de trocar uma ideia com o Aleph, né? E o que veio dali fez o nosso perfil voltar a explodir. Vídeos que viralizaram com 15 milhões de views, né, quando estava tendo 20 mil views. Então, a decisão de ir, às vezes, você nem sabe o que vai acontecer, mas a decisão de sair de casa, ela precisa ser decidida. Buscar uma solução, né? É isso. Eu lembro que... Antes de saber a solução, você precisa decidir, se comprometer de, cara, eu vou achar a solução. É isso. E tem muito mais, né? Eu vi que muitos grandes players do mercado, quando perceberam que o coaching começou a ser mal visto no Brasil, fugiram. E eu tomei a decisão de ficar. Quanto mais eles fugiam de se chamar de coach, mudaram seus nomes, viraram mentores, viraram consultores, viraram outras coisas. Professores, doutores. E tá tudo bem, é uma decisão. Mas eu tomei a decisão de falar assim, eu não vou abandonar os meus alunos. Eu sou coach profissional há mais de 13 anos, né? Então eu tomei essa decisão radical na minha vida e assim eu venho até hoje com muito orgulho. E essa decisão gera desdobramentos. Só que o que as pessoas não entendem é que adiar a decisão já é uma decisão. E elas não percebem isso. Então, quando eu falo assim, rapaz, depois eu vou lidar com isso, isso é uma decisão. Depois, estou sentindo uma dor, depois eu vou no médico, isso é uma decisão. Né? Não decidir é uma decisão. Não decidir é uma decisão. E talvez a pior delas, porque quando você não decide, você deixa que o destino te leve para onde ele está indo. É como se eu sentasse num metrô,
num trem do Brasil, sem saber para onde ele está indo. Se tem indo para a direita ou para a esquerda, né? Ele está indo, se fosse no Rio de Janeiro, ele está indo direção Copacabana ou direção centro da cidade? Não sei, só entrei. Que linha é essa? Linha 1, linha 2, linha 3, né? Tá indo para Belfort Roxo ou tá indo? Não sei. E tá né? assim a vida enquanto você não decide, né? Enquanto você não decide, o trem tá indo, né? O trem tá indo. E se você tá indo... Eu li uma vez um livro, Paty, chamado Sim ou Não. Sim ou Não. E ele dizia assim, quando você entende que o teu caminho não é para a esquerda, quanto mais rápido você decidir que é para a direita, mais fácil fica a volta. Então, às vezes, a pessoa está ali dando passos, cada vez mais passos para a esquerda, quando, na verdade, ele queria ir para a direita. Só que ele está indo cada vez para mais longe da onde ele deveria estar. Só que isso acontece, às vezes, na vida financeira, na vida profissional, na vida amorosa, no relacionamento. Ele está vendo o casamento deteriorar. E ao invés dele tomar a decisão de eu salvo esse casamento ou eu acabo com esse casamento, ele só permite que o casamento se deteriore. Então poderia, por exemplo, terminar o casamento sem virarem inimigos. Ou poderia salvar o casamento e continuar casado para sempre. Isso acontece cedo. Eu lembro quantos amigos meus de faculdade começaram a cursar um curso. É muito natural, né? Você entra no curso, estudou pra caramba, passou no vestibular. Nem sei como é que é hoje, mas na minha época foi assim, né? Tinha um vestibular. Parece tentar o de Enem hoje em dia. Né? E aí, você começa o curso, passa ali 1 ano, 2, a pessoa... Cara, percebeu que não é isso, né? Não é isso, não gosta do curso, aí fica, eu devia trocar, eu acho que eu queria trocar, não sei o quê, mas, pô, mais 2 anos eu termino. Mas termina a profissão que você não quer? Você vai viver a vida inteira naquela profissão, né? Se a pessoa se decide mais rápido, tipo, cara, eu vou voltar agora. Você perdeu 2 anos, mas você não vai perder mais 2. Mais 2, né? A não ser que você fale, cara, ainda não tenho certeza. Então, beleza. Então, a sua decisão é ter certeza. Né? E é muito louco. Eu lembro de um amigo meu que uma vez me ligou, sem mencionar o nome. Ele me ligou e falou assim, Nino, amigo de infância, os meus amigos de infância chamam de Nino, né? Ou Gero. Nino, eu vou me separar. Eu preciso da tua ajuda. Aí eu fiz uma pergunta pra ele. Entendi, amigo, que você quer se separar, mas você quer minha ajuda pra salvar o casamento? Ou você quer minha ajuda para se separar direito? Ele parou em 3 segundos de silêncio, e como coach não interrompe o silêncio, né? A gente aprende isso, eu ensino isso para os meus alunos. Como coach, esperei os 3 segundos dele em silêncio, ele falou, muito obrigado, você já me ajudou. Olha só, trouxe clareza. Eu quero salvar meu casamento, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer para salvar meu casamento. Ele está hoje casado, linda, com 2 filhos lindos, uma família linda, uma única pergunta. Né? Coach levado a sério transforma e gera resultados. Uma única pergunta salvou o casamento dele, eles saem casados com 2 filhos lindos, uma família maravilhosa. Incrível. Então, e aí só para lembrar, suas 3 regras do podcast. Regra número 1, já chega curtindo, dando 5 estrelas no iTunes, no Spotify. Mas se eu não gostar desse episódio, aí no final você descurte, mas age. O mundo... Tem Fave. Tem Fave. Fave, ó, Five hoje virou Fave. Quase fava, né? Bom, tem Five, que já até comentou, eu nem trouxe os comentários, mas eu vou lendo, né? Eu vou lendo. Claro. E aí falou assim, cara, eu já peguei o hábito de chegar e curtir. Já chego, já curto. Faço isso nesse podcast e um monte de podcast também. Você não constrói sucesso nem fracasso, você constrói hábitos. E os seus hábitos vão construir seu sucesso e seu fracasso. E pense um hábito bom de construir sucesso. Chegar curtindo. Chega olhando a coisa boa. Já chega agindo. Você tá doida. Chega olhando a coisa boa. Né? Senão você vai sofrer, cara. Tem gente que chega num restaurante, foi tudo incrível, mas a sobremesa foi ok. Ou o café expresso tava frio, era ruim. Esse café expresso. Não, bicho, e todo o resto que foi maravilhoso. Então aprenda a começar curtindo. Segunda regra, quando você ouvir algo que chama a sua atenção, uma frase, um pensamento, descreve nos comentários, bota entre aspas, né? E quanto mais, melhor. Eu vou esperar até o final para ver a melhor. Não, ouviu uma frase, comenta, anota, escreve ali, você ajuda outras pessoas a, de repente, pô, eu não reparei essa frase. E a terceira e última, quando você falar assim, nossa, fulano merece ouvir isso, fulano precisa ouvir isso. Eu tenho tanto carinho por fulano que eu vou pegar o link e vou mandar pra ela, por carinho, por amor. Então não é possível que você não vai ouvir alguém que você vai lembrar que precisa ouvir. E a última informação é que teremos sorteio. Pega aqui a gente, teremos sorteio. Uhul. Temos nomes aqui que escreveram um livro, tanto no YouTube como... Caraca, bicho, vai ser ruim ver isso aqui, ó. Por exemplo, a Kênia Santos MK3XB escreveu livro. Escreveu 3 vezes. Vamos ter sorteio de livro. Seu nome está aqui dentro, pode ser sorteado. Tem nome que é do Spotify. Ó, esse aqui é do Spotify.
Aqui é o Pedro LM. Mas isso não é sorteio ainda, tá? Não Isso é Jerônimo é. lendo os nomezinhos Five aleatórios. Replay Zero. Segura. Vejo várias vezes o mesmo até assimilar e anotar todos os insights. Livro! Então o seu nome tá aqui concorrendo. São vários nomes, são dezenas, talvez centenas de nomes aqui dentro que você vai concorrer. A gente vai fazer o sorteio ao longo desse podcast. Por quê? Que sorteio é esse, Jerônimo? Quando a gente fica entre os 10 primeiros do Spotify mais ouvidos, a gente pega e sorteia um livro autografado por mim, pela Paty, pelo João e pela Carol. Isso aí. Inclusive, se a gente permanecer no entre as 10 primeiras posições, a gente vai... Todas as vezes que a gente tiver entre os 10 primeiros, por enquanto... A próxima. Todas as vezes não. A próxima, né? A próxima. Vai que a gente tem que desafiar um pouco mais o Five pra botar a gente entre os 5, né? Porque não sou só eu, somos todos nós. Não é só a Paty, somos todos nós. Mas vai ter sorteio nesse episódio, hein? Então, falando de decisão, Paty, eu vou começar pela primeira e mais relevante decisão que, na minha opinião, possa existir na vida da pessoa. Se ela tomar essa única decisão, então nós vamos falar de 5 decisões que todo mundo que quer ter uma vida fora da média precisa tomar. Então essa é a primeira e talvez a mais relevante decisão que uma pessoa possa tomar. Qual que é? As pessoas, elas acreditam muito fortemente, né? Quando a gente nasce e vai se desenvolvendo como criança, depois vai virando um jovenzinho, um adolescente, um adulto. É muito comum o ambiente que a gente vive, a gente ouvir dos nossos pais. Porque a nosso primeiro grande mestre é o ambiente que a gente viveu. Na verdade, talvez ele seja o mestre pro resto da vida. Né? Nosso grande mestre ali na primeira jornada é o nosso ambiente. Né? Ali você vai rir do que os seus pais riem. Você vai chorar do que seus pais choram. Né? Então, é muito comum a gente ver famílias em que dentro das famílias existe sempre um culpado. Né? Então, esse governo faz o L, aí, ó, tá vendo? E aí ele tem uma criancinha ouvindo aquilo, que a culpa é do governo, que o salário, que eles estão numa vida merda, porque o governo fez isso com eles, é o bolsominion, não sei, esses fascistas, e eles vão crescendo ouvindo coisas como essa. Aí ela chega em casa com uma nota baixa, essa professora que não sabe ensinar direito, essa escola que não sabe dar educação, aí o filho briga com o filho do vizinho, esse filho desse vizinho é sei lá o quê. Então, a responsabilidade é sempre do outro. Também, você nasceu pobre, você é pobre, olha aí, como é que você quer ter um videogame? Você é pobre. Circunstância, né? Você mora numa favela, ou você mora em sei lá o quê. Então, a criança cresce aprendendo que ela é nada mais, nada menos do que uma consequência das coisas. Uma consequência do governo, uma consequência da política, uma consequência do vizinho, uma consequência da professora, uma consequência da igreja, uma consequência do mundo, do país, sei lá, do quem lá porque também a China faz, não sei... É consequência. Então, a primeira grande decisão, e talvez a maior de todas, eu praticamente poderia parar o podcast, porque essa reflexão aí. É você decidir que você é a causa da sua vida e não a consequência dela. Quando você aceita que eu sou causa e não consequência da minha vida, eu sou a causa. O estoicismo diz que não é o que acontece com você, é como você reage ao que acontece com você que importa. Né? Então, as pessoas, elas estão recebendo, sou demitido, esse chefe, vem a pandemia, esse governo, essa pandemia, é sempre a responsabilidade de alguém. Então, enquanto eu não decidir que eu sou a causa, né, enquanto você culpa as pessoas, alguém está agindo. É simples assim. Na pandemia, nos primeiros 3 meses que eu vi que a pandemia ia ser Primeiro a gente acha que vai ser só uma gripinha. Né? Todo mundo acha, isso aí vai ser um negócio leve e tal, não sei o quê. Daqui a pouco você vê que não vai ser. O mundo parou. Cara, as ruas ficaram desertas. Voltou a nascer planta no meio de Nova York. Parecia aqueles filmes de zumbi. Parecia. E aí, eu tive que tomar uma decisão. Peguei minha empresa, mandei todo mundo para casa trabalhar home office. E eu acordava às 6 da manhã, ia para frente do computador e ficava pensando, cara, como que eu vou fazer? São 70, 80 famílias que trabalham pra gente, como que a gente vai manter esses empregos? Como que a gente vai pagar nossas contas? Como que a gente vai fazer tudo acontecer? Né? Eu fui lá e naquele primeiro momento, a gente tomando essas decisões, eu falei, cara, só tem uma hipótese. Nossos treinamentos eram todos presenciais. Falei, eu vou virar à noite para criar uma formação em coaching que tenha peso com a mesma qualidade do online.
com a mesma qualidade do online. E Eu aí, lembro que você mergulhou, buscou recurso, estudou o Zoom profundamente para ver todos os recursos. eu e lembro tal. que o Pedro Sobral... Junto com o time, você ficou, assim, muito especialista, assim. É isso. Eu lembro que o Pedro Sobral, que virou o maior especialista em tráfego pago do Brasil, né, em ads, ele diz, cara, a única coisa que eu fiz diferente no começo da minha carreira, eu li 2 vezes o manual do Facebook. Hoje Meta. O que eu fiz com o Zoom? Eu li o manual do Zoom e eu aprendi coisas que ninguém sabia fazer. Eu fazia 2... Hoje todo mundo sabe, mas naquela época eu trocava de câmera. Eu apertava um comando no teclado, aí ia pra segunda... Eu sozinho em casa. Aí mudava pra câmera que ia pro Flipchart. Eu ia lá no Flipchart com uma outra câmera. Depois voltava, sentava de novo, compartilhava a tela, escrevia no slide. As pessoas... Eu fiquei 10 anos escrevendo em slide. 10 anos é exagero, que não tem isso da pandemia. Mas eu fiquei uns... 3 anos, vai. E ninguém sabia escrever no slide. As pessoas falavam, como é que você faz isso? Eu dava palestra para empresas e o que mais impressionava as pessoas era eu escrever em slide. E a única coisa que eu fiz foi estudar para saber que aquilo era possível. Né? Então a primeira decisão que você tem que tomar é decida ser causa. Decida ser causa. Decida ser causa da sua última demissão. Seja causa. Não, o culpado é o meu chefe que é um filho da... Não. Seja causa. Sabe por quê? Porque quando vem uma pandemia e o time vai ter... Se o time tiver que demitir 30% das pessoas para poder economizar por conta de uma pandemia, que você esteja não entre os 30% que vão ser demitidos, mas entre os 30% que são os últimos a ser demitidos. É tua causa ser isso. Porque o que você ganha? Você ganha... Jerônimo, eu ganho o quê? Se é a culpa da minha vida? Não, você não tá entendendo. Você ganha pegar as rédeas da sua vida. Perfeito, Paty. E entender que quando você assume que você é causa, que se você está sendo causa dos problemas, você pode se tornar e vai se tornar a causa da solução. É isso. A causa do seu crescimento, a causa de não ter sido demitido, a causa de ter sido aprovado, a causa das coisas. E você fechou com chave de ouro, né? Se você não é a causa dos problemas, nunca poderá ser a causa da solução. Porque é engraçado que a pessoa pensa, não, eu fui muito bom e ainda assim ele me demitiu. Engraçado como as pessoas não se colocam no lugar do outro, né? Imagina, eu sou um empresário e tenho que demitir 5 funcionários de 15. Não, eu vou escolher os 5 melhores. Vou deixar os 10 piores, né? Imagina se é assim que o empresário pensa, né? Cara, eu tenho que encolher porque o dinheiro tá pouco. Vou demitir os melhores, né? Vou ficar só com os piores. Não, ele vai demitir quem gerou menos resultado para ele, na maioria das vezes. Ou quem não se conectou com os valores da empresa. Ou quem não se entregou de corpo e alma para aquela empresa. Né? Esse é só um exemplo. E o oposto também é verdade. Se o chefe é um bosta, os melhores funcionários vão embora. Vão se reposicionar Rápido, vão embora e vão se reposicionar rápido. Você só ganha. E isso é um treino realmente, assim, de você parar de olhar para o outro e olhar para ter autopercepção do que está acontecendo. Um exemplo real aconteceu ontem aqui em casa. O João chegou da escola, você nem viu, você estava aqui gravando, fazendo uma coisa, e começou a contar para mim uma história que ele estava super chateado, porque o professor deu uma tarefa lá, um dever para eles fazerem, e ele ia ter 3 dias para fazer esse dever dentro do tempo de sala de aula. Só que um dos 3 dias ele faltou. E aí ele não conseguiu terminar a tempo, o professor tirou sei quantos % lá do negócio. E ele foi conversar com o professor, que ele falou, não, professor, mas é porque teve um dia que eu faltei, aí não tive tempo suficiente e tal, não sei o que, não sei o que. Como? Aí o professor não me deu, mãe. Não quis compreender, não me deu um dia a mais. Eu disse assim, João, mas ele tá certo. Você não teve só um dia para fazer, você teve 3. Então você faltou um, mas ainda teve 2. Não, mas o normal seria ele dar mais um dia e tal. Eu disse assim, não, João, se eu fosse professor, eu pensaria do mesmo jeito. Você teve 2 dias para fazer. E quem faltou o terceiro foi você, né? Quem faltou o terceiro foi você. Se o professor for começar a compreender quem falta, ainda assim tem 2 dias, e aí ele tem que fazer uma coisa diferente, Parabéns, Paty Araújo. Excelente decisão, excelente lição pro nosso filho. E aí ele ficou indignado comigo. Eu disse assim, João... se eu fosse a professora, eu faria exatamente a mesma coisa. Ou seja, naquele caso, ele não decidiu ser a causa, ele decidiu ser a consequência. Mas a gente que é mais maduro e mais velho ali, tem hora que você vai dar um abraço no seu filho e vai dizer assim, cara, realmente o professor foi desarrazoado, foi injusto isso, vamos lá falar com o professor.
Mas, em muitos outros casos, você tem que justamente trazer uma visão pro seu filho que a responsabilidade era dele. Existe uma matriz humana, isso é importante que vocês entendam, Five. Existe uma matriz humana que é uma matriz que a gente chama ela de detalhista. Ela olha muito no detalhe. Essa matriz, ela tende a ser perfeccionista, ela tende a ser no DISC, né? Ele é o C, né? Lá do DISC, né? A última letra C, né? Na Solids, ele é o... Me fugiu o nome da Solids agora. Ele é o analista. É um analista, ele é o C do DISC, ele é o detalhista. Esse perfil, essa matriz de comportamental, né? Ela tende a ter faz tão bem as coisas que ela faz, que ela tem muito desafio de assumir quando o erro é dela. Porque ela quase nunca erra mesmo. Ela faz com tanto detalhe, com tanto zelo, com tanta excelência, ela faz tudo para não errar. E aí, qual é o efeito colateral dessa virtude? Qual é a sombra dessa virtude? É ter dificuldade de aceitar quando ela erra. Porque quase não erra, né? Ela trabalha para não errar, mas quando erra, tem muito desafio. Desafio com feedback, desafio de reconhecer o erro. E o nosso filho tem essa matriz, né? Ele é incrível. Cara, tudo que ele faz é com excelência. Ele quer jogar, resolveu que vai ser jogador de futebol profissional. Treina mais que todos os moleques da idade dele. Treina sozinho nas férias, tal, não importa. Mas se você der um feedback pra ele, ele vai ter dificuldade de aceitar, porque ele quase nunca erra. Vamos pra segunda decisão? Vamos. A segunda decisão, ela tá muito... Então, a primeira decisão, cara, você tem que decidir se é causa. A segunda decisão é sempre assim, ó. Quando vem uma onda de algo novo no mercado, né, 15 anos atrás, 14 anos atrás, eu ouvi falar sobre coaching. Dezembro de 2021, ouvi falar sobre coaching. Cara, ninguém nem sabia, nem eu sabia o que era aquilo. Você vê que, cara, a humanidade fica ignorante muito tempo por uma coisa, porque o coaching já tem 14 anos. Só um breve parênteses, eu era designer, e quando eu dizia que eu era designer, também na minha época, quando eu era designer, as pessoas não entendiam direito o que era, né? Demora para aquela profissão. Eu lembro que uma das primeiras coisas que a gente fez no nosso processo de coaching, que foi minha primeira cliente em coaching, foi estabelecer como se apresentar como designer. Exato, que as pessoas não entendiam o que eu fazia. Designer, né? O que é? Ah, você faz o quê? Você é decoradora? Você organiza aniversário? As pessoas não tinham ideia. Designer assim. Gráfico, né? Interessante. E aí, dentro dessa lógica, as pessoas veem essa nova onda. E algumas pessoas, elas ficam assim, deixa eu ver o que é isso aqui. Vamos ver o que é isso. Aí o troço cresce. Aí tudo que cresce vai acontecer o quê? Qual é o primeiro fenômeno daquilo? Primeiro, ninguém sabe o que é. Aí vão ali os que querem a novidade. Eu fui um deles. E o cara tá esperando. Aí a coisa cresce. Aí quando cresce, o que surge? As críticas. Porque quando cresce algo, vem o charlatão e vem o baita profissional. Mas vem o charlatão, né? Então vem aquele negócio e o cara fala, tá vendo? Ó, tem um profissional ruim, como em toda profissão também. Como em toda profissão. Tá vendo? Estão falando mal da profissão. Como falaram mal dos médicos, como falaram mal dos advogados, como psiquiatras falaram mal dos psicólogos, né? Como tudo. Você tem noção disso? Os psiquiatras, um certo segmento da profissão, diz que os psicólogos estavam atendendo incorretamente, porque quem tinha que atender certas coisas era o psiquiatra. Então houve uma briga por espaço ali. Na época do cardiologista de cirurgia de peito aberto, primeiro abriu o peito de um ser humano. Chamaram de absurdo, né? Carniceiro. Mais do que isso, o cara disse assim, você deveria ser preso por assassinato, porque você vai matar a pessoa. Então, olha que loucura. Aí, imagina se o cara toma a decisão. Aí o cara tá ali esperando. Não, deixa eu ver. Tá vendo? Ele já perdeu a fase da novidade. Aí agora ele tá esperando a passar a fase de quem tá falando mal. Aí quando ele decide, não, agora tá tudo certo, coaching é a melhor profissão do mundo, todo mundo sabe. Gente, tem coaching em Harvard, tem coaching no MIT, tem coaching nas maiores instituições multinacionais, me esqueci o nome agora, quando é mais de um país. Internacional. Não tem um nome, quando uma empresa ela é multinacional, caraca, deu um branco. Uma multinacional. Às vezes buga com o inglês na minha cabeça, né? Empresas multinacionais, elas têm budget, orçamento para contratar coach, né? CEOs de empresas me procuram quase que semanalmente, que eu não tenho agenda, mas me procuram quase semanalmente, eu vou indicando para outros profissionais. E aí dentro dessa linha lógica, o cara fala, não, ainda não. Aí na hora que fica o mercado estabelecido, coisa maravilhosa, agora é a minha vez. Já era, parceiro, o trem passou,
Agora já tá todo mundo posicionado. Agora os coaches todos já estão vivendo de coach. Agora tu vai ter que remar. Né? Então a gente ainda tem uma janela de oportunidade, porque hoje todo mundo já ouviu falar de coaching, só que agora tá na fase da discussão, coach é bom ou coach é ruim? Mas você ainda tá longe de ter chegado nesse momento. Tanto vai ter gente que vai continuar esperando. Tem pessoas famosas do tipo assim, cara, quem é o coach posicionado no mercado, todo mundo sabe o nome, em emagrecimento. Quem é o coach esportivo mais famoso do Brasil? Quem é o coach ainda? Aí olha que interessante, aí você começa a ouvir, não temos esses nomes existe um ainda. coach, um mental coach, especialista em peão profissional, bull riders, peão profissional. Quem é? O Vini, nosso aluno, meu aluno, né? Aí a gente tem um coach hoje, especialista, mental coach em atletas de futsal da Europa, chegando nas suas seleções. Aluno nosso, o Heverton, né? E assim a gente vai. Eu poderia passar aqui em liderança, em oncologia. A gente tem uma coach especialista em oncologia, a Muriel. Ela vai. O trabalho dela em coaching foi aprovado no maior congresso de oncologia do Brasil. Aluna nossa. Então, a hora que isso tudo já tiver sedimentado, aí você perdeu o tempo, perdeu a passada. Eu tô falando do coach, mas eu tô falando pra tudo na vida. O nome disso é, você precisa decidir parar de esperar as condições ideais. Essa decisão você precisa tomar na vida, você precisa. O primeiro podcast que eu fiz na vida, eu nem sabia que ele se chamava podcast. É verdade. Só pra você ter uma ideia. Né? O podcast era... muito verdade, cara. Carol tava no Bebê Conforto na primeira transmissão que você fez, pequenininha, assim. É isso, ninguém nem sabia o que era podcast. Ela tinha meses. É isso, eu nem sabia como fazer aquilo. Eu usei o Skype, enfiei o Skype numa mesa pra ouvir o cara à distância. O áudio ficava um alto, um baixo. Foda-se! Para de esperar as condições perfeitas. Então, a primeira decisão é decida ser causa. A segunda é decida parar de esperar as condições ideais. Sêneca diz, ó, o desejo de segurança se opõe a toda grande e nobre empreitada. A gente faz as coisas porque a gente... Desculpa te interromper, mas a gente faz as coisas porque a gente decide fazer. Não é porque surgiu o espaço e as condições perfeitas e todo mundo te apoiando ao redor. Não existe isso. A gente faz as coisas porque a gente decide, porque a gente percebe que aquilo é importante pra gente e a gente decide fazer alguma coisa que grita no nosso coração. Simples assim. E eu, Jerônimo, eu tenho uma matriz do desafio, da mudança, do novo. A Paty tem uma matriz da segurança, da paz, do... Peraí, né? Por isso que a gente calma lá. Eu vou dizer, vamos, mas vai dizer calma. Né? E a gente precisa entender que essas nossas matrizes, elas são superpoder e criptonita. Então, qual é o meu superpoder? Eu ajo rápido. Qual é a minha criptonita? Às vezes mudo demais da minha matriz. A matriz da Paty, qual é o superpoder dela? Constância. Eu não ajo rápido. Mas quando começa... Pra decidir, eu demoro a decidir. Mas quando eu decido também, não sai para. da frente. Sai da frente. Atropela o que tem que atropelar. Então, mas esses são nossos superpoderes. Só que o exagero do superpoder vira sombra. O exagero da virtude vira uma sombra. Exemplo, eu vou rápido pro desafio. Esse é o exagero da virtude. Se eu mudo toda hora, vira sombra. E eu nunca cresço em nada. Demoro pra começar, mas se demorar demais, perde a passada. Então, esse aqui... Aliás, deixa eu só fazer uma pergunta pra você, Five. Se eu falar mais sobre matriz humana, porque eu não sei se você já pegou isso. Todas as vezes que você tem um evento indesejável de repetição na sua vida, evento indesejável de repetição. Nossa, parece que eu tô sempre atrasado. Nossa, parece que tudo que eu boto... Tem o dedo podre pra homem, dedo podre pra emprego, dedo podre pra negócio. Algo que acontece ruim na sua vida e você Meus vê que relacionamentos. já aconteceu não uma vez, mas já aconteceu várias vezes, aquela mesma situação. Começo e paro. Se existe algum evento indesejável de repetição na tua vida financeira, profissional, nos teus relacionamentos, na tua saúde, na tua energia, se existe algo assim, eu posso te garantir que é porque você está desalinhada da sua matriz ou desalinhado da sua matriz. Então, se a Paty tentar fazer as coisas em velocidade, prepara, ela vai sofrer, porque é desalinhado da matriz dela. Mas então ela deveria ficar parada? Não, isso também é um desalinhamento, só que pro lado da sombra, né? Então a gente tem, ou você alinha a sua matriz ou se prepara para continuar tendo eventos indesejáveis de repetição na tua vida. Existe uma lógica, a matriz humana tem 4 dimensões, o que eu faço, por que eu faço, o que me sabota e o que me motiva. Se você não sabe o que você faz,
por que você faz, o que te sabota, o que te motiva, se prepara para sofrer, se prepara para continuar tendo eventos indesejáveis de repetição na tua vida. Você ia curtir se eu falasse mais disso, Five? Bota aqui embaixo assim, matriz humana. Escreve assim, matriz humana. Eu já vou saber que se você escrever matriz humana, você quer saber um pouco mais sobre isso aqui, né? Isso é uma batalha nossa desde lá da Grécia. Os principais ambientes de pensadores gregos tinham lá, conhece-te a ti mesmo. O que é isso, nada mais? Qual é a minha matriz humana? Quem sou eu? Né? Por que ele é diferente de mim? Né? Por que a Paty age de um jeito e eu ajo do outro e os dois podem dar certo? Ou os dois podem dar errado. Se alinhou, deu certo. Se O pior desalinhou, alinhamento que você tenta fazer é ser igual ao outro que é diferente de você. Que tem uma matriz diferente da tua. Que é onde você nunca vai chegar. É isso, é simples assim, né? Como se você pusesse o tênis. Cara, gostei daquele tênis, mas aquele é do pé esquerdo, você tá botando no pé direito. Vai doer, vai apertar, vai chegar uma hora que você não aguentar mais, vai criar calo. Aquele é pra, sei lá, pra aquele tamanho é pra 37. futebol, tem trava, e você precisa de um com amortecimento que você vai correr. É isso, esse é o jogo. Vamos pro terceiro? Vamos. Terceira decisão, né? Essa decisão, ela é engraçada, ela tem neurociência por trás. Qual é a neurociência? A gente é um ser vivo foi feito de forma muito inteligente. Pelo criador das nossas almas ou pela natureza, para quem é ateu, e tá tudo bem, eu respeito todos vocês. Porque a gente foi feito assim, ó. Aquilo que a gente precisa fazer mais, a gente recebe descarga de dopamina, que dá um bem-estar. Então, por exemplo, quando eu acordava no tempo das cavernas, de forma genérica e metafórica, não, de forma não metafórica, mas genérica, acordava no tempo das cavernas. Minha família não tinha comida, não tem geladeira, não tem iFood, não tem reserva. O homem da caverna né? tem uma geladeira. Queria ele, né? E aí ele vai falar o quê? Ele vou caçar ou vou coletar, né? A principal evidência é que nós éramos caçadores-coletores. Então eu vou caçar ou coletar frutas ou caçar pequenos animais. E caçar é um tipo de tarefa que você tem que fazer muito? Estaria dentro desse exemplo? Todos os dias eu tenho que caçar ou coletar. Senão minha família vai morrer. Né? A carne vai estragar em 2, 3 dias, ela vai acabar, eu vou ter que caçar e coletar. E quando eu caçava, peguei, chegava em casa com aquele negócio, a família dizia, não, você é o provedor da casa, você trouxe o alimento, parabéns. Aí o jovem vai crescendo, vai sendo treinado para aquilo e aquela coisa, né? E aquilo gera dopamina. E a dopamina faz com que eu queira fazer o que amanhã? Mais daquilo, repetir, né? Então, e pra gente poder reproduzir como espécie, perpetuar a espécie, o orgasmo, o sexo com orgasmo gera o quê? Uma baita descarga dopaminérgica, para ser bom. Ah, não, sexo é bom de qualquer jeito. Não, sexo ele é bom porque gera uma descarga dopaminérgica. Porque se não gerar, não é bom. Não seria repetir. Bom, você não ia querer repetir. Falou que troço esquisito, faço isso aqui, negócio, troço bem sem sentido, né? Imagina antigamente, então, o troço só é bom porque tem a descarga dopaminérgica. Então, óbvio que eu estou simplificando aqui, se tiver um neurocientista ouvindo a gente, vai entender que isso não é um podcast de neurocientistas. Estou simplificando. Aliás, é um ponto forte meu, simplificar coisas complexas em forma simples de explicar. Então, só que hoje em dia tem geladeira, tem iFood, tem celular. Então, eu não preciso mais caçar. E aí, de onde que vem essas nossas dopaminas? Resolver os problemas da vida moderna. Qual era o problema da vida antiga? Caçar, coletar e sobreviver. Se eu cacei, coletei e sobrevivi, Só que agora vieram os problemas da vida moderna. Trabalhar, fazer dinheiro, sustentar, pagar conta, né? E algum tempo atrás, todo evento que eu tô, Paty, eu pergunto assim, quem aqui sente que há 5 anos atrás tinha mais disposição para resolver os problemas e hoje tem menos? Muita gente levanta a mão, né? Eu lembro disso. Eu acho que eu só não vou falar 100% porque não dá para... Mais de 95% das pessoas levantam a mão. Sabe por que isso acontece, Paty? Porque antes, com o menor acesso à dopamina, as pessoas se sentiam satisfeitas quando resolviam algo. Sabe aquela coisa de, rapaz, tô com um problema aqui em casa, aí chama o encanador, tal, não sei o quê. Resolvi. Parecia bom. Hoje parece que o troço é grande demais. Tudo é pesado demais. Porque tudo parece desafiador demais. Dopamina fazendo nada. Nada. Em entretenimento, no caça-níquel que tá na sua mão, que é o feed das redes sociais e ficar passando. Né? Antigamente você tinha algo parecido com isso num cassino em Las Vegas. Agora você tem isso na tua mão. A gente tem as bets. É um treino pra você ficar fraco. As lojas de aposta, né? E a gente é tão
hipócrita no Brasil, tão hipócrita, que a gente culpa os influencers, mas não culpa quem liberou. Porque não faz sentido nenhum você vou culpar o influencer que faz uma propaganda de uma empresa legalizada de apostas online. Mas e o governo que liberou? E o político que disse que podia ter para receber mais imposto? E fazer o que com esse imposto? Porra nenhuma! Aqui nos Estados Unidos, na Flórida, né, a história que eu ouvi, e confesso para você que eu não fui estudar, se você quiser estudar, estude, mas eu ouvi a história que quiseram colocar empresas de aposta aqui na Flórida. O governo chamou e falou assim, beleza, o que você vai me dar em troca? No Brasil, quando você fala o que você vai me dar em troca, já pensa coisa diferente, né? Eu mesmo, né? Aí ele falou assim, negociaram, falou assim, eu vou dar X bolsas de estudo para os melhores alunos da Flórida, vou pagar a faculdade de X alunos todo ano, nas melhores faculdades da Flórida, para quem fizer um determinado nível de excelência, que é o Bright Future. Então, as empresas de aposta só aceitou na Flórida, além do tributo, porque eles iam bancar incontáveis bolsas de estudo para alunos poderem ir para a faculdade. Então, olha a diferença do modelo mental da pessoa, né? De mentalidade da pessoa. Então, no Brasil, o que a gente tem que fazer? A gente tá ali, ó, dopamina. Ganhei, perdi, ganhei. Perdi, ganhei, perdi, ganhei. E tome dopamina ali, olhando nas apostas. Às vezes tá no trabalho ali, olhando se a aposta que ele fez vai dar certo. Ou no jogo do tigrinho, esse sim, ilegal, né? Mas os jogos de apostas em esportivos são legalizados, né? O cara fica ali nas bets da vida. Então, aonde eu quero chegar com você? Quando você faz isso, você se sacia. E ao se saciar, você não tem mais desejo nenhum de resolver o problema. Cheio, inundado de dopamina, né? Isso, tudo parece grande demais, chato demais, pesado demais. Exatamente. Então, qual é a terceira decisão que você tem que fazer? Cara, faça o difícil primeiro. Deixe que o lazer seja a recompensa do difícil que você conseguiu fazer. Decida fazer o difícil primeiro. Qual o momento que eu treino, Paty, que a gente treina? De manhã. A primeira coisa do dia, você faz o café, é um acordo nosso aqui em casa, a Paty faz o café da manhã das crianças, porque a gente não quer que eles comam comida de má qualidade na escola, então a Paty faz o café da manhã e prepara a marmita deles para ir para a escola. Tem comida na escola, mas é pizza, macarrão de péssima qualidade, então eles levam donuts, rosquinhas, então eles levam de casa comida de boa qualidade. Todos os dias a Paty faz isso. Obrigado por você fazer isso pelos nossos filhos, pela nossa família. Depois disso, saímos nós pra correr, pra treinar. Porque é difícil treinar, bicho. Agora imagina se você senta no sofá e fica ali 40 minutos nas redes sociais. Você fica mole, fica preguiçoso. Vou treinar amanhã. Hoje já passou da hora. É fácil a mente falar passou da hora. O baldinho da dopamina tá lá, cheinho. É assim, cheinho, ó, né? A dor da disciplina, ela pesa em quilos. É quilo. Não é grama. A dor da disciplina, ela pesa em quilos, mas a do arrependimento pesa toneladas. Então, eu preciso que você entenda isso. A dor da disciplina pesa em quilos. O do arrependimento é em toneladas. Cara, acho que se você... escreve essa frase, registra essa frase. É isso. Então, essa foi a terceira. Então, quais são as três que a gente já tem? Decide ser causa, decide parar de esperar as condições ideais e decida fazer o difícil primeiro. Jerônimo, me ajuda, eu queria ser essa pessoa, ajudo. A gente vai ter uma Black Friday vitalícia, onde eu vou entregar para você todos os treinamentos que você precisa para se tornar uma pessoa que fala e que faz. Uma pessoa que sabe o que quer e faz o que tem que ser feito. Eu vou entregar todos os treinamentos de desenvolvimento pessoal que eu já gravei para trás. Eu vou entregar a gravação do treinamento mais transformador que eu já dei na minha vida, chama WA. Então, os Awakers, que é como nós nos chamamos... Nunca foi disponibilizado antes. Nem para quem fez o treinamento. Nunca. Ninguém. Eu quero pagar pela gravação. Cara, nunca. Sabe o que é mais lindo dessa Black Friday? Não é o Five ir lá e comprar. Sabe essa dopamina de, vou comprar na Black, vou comprar uma televisão, vou comprar um treinamento. Não é comprar. É o exército de resultado que vai vir pós esse momento da Black. De quem entrar, quem fizer. Porque, cara, não tem como você passar por um treinamento desses que Jerônimo colocou lá. É muito poderoso em resultado. É quem você vai se tornar depois disso. É isso, esse é o jogo. Quem você vai se tornar depois disso. Esse é o jogo. Então aqui foi o terceiro, Paty. Então hoje eu tô indo agora pro quarto. Pro comentários do Five. Five, é o seguinte, eu tenho muitos comentários aqui
Não exagerei, tá? Eu fui comedida, mas daqui desses comentários, pós-comentários, vai direto pro sorteio. Já vou dizer. Pô, achei que a gente ia deixar o sorteio pro final, pra fazer a retenção da galera, né? Pô. Então tá bom. Então vamos pros comentários do Vamos pros comentários do Five. Então, primeiro comentário, eu trouxe do último podcast o código definitivo da produtividade. Trabalhe menos, ganhe mais. Cara, foi o podcast 255, explodiu de comentários esse podcast, explodiu, tava batendo no YouTube quase 1000 comentários, 900 não sei quanto, fora o Spotify, que também explodiu, eu li vocês também lá do Spotify. A Lilian Franz falou o seguinte, ó, meu filho conseguiu um estágio recentemente e eu pensei, caramba, ele acabou de pegar uma peça do quebra-cabeça dele. Cheguei pra ele e falei, super peça do quebra-cabeça. Ele riu, não entendeu nada, né, provavelmente, e eu expliquei a metáfora. Obrigada por esse momento. Incrível. Que demais. Eu diria pra você, eu diria que quando você entende que a nossa vida é um quebra-cabeça, que ele é pra ser montado, você muda o jogo da sua vida. E se você não tem a fotografia do quebra-cabeça que você quer montar pra sua vida, você precisa parar e a primeira decisão é qual fotografia você quer montar pra sua vida. E esse podcast, o 255, foi extremamente sobre esse tema, né? E aí Andréa Ramalho falou o seguinte, a Turma Five veio conversando com a gente aqui, falou, ó, curtida 451, pratico Duolingo há 326 dias. Eu sabia que os Five, ia ter os Five lá que estavam na sequência do... Você trouxe no início do podcast uma que tá 600, que veio lá do Spotify, já tá assim, né? Eu tô pequenininho aqui. Você tá eu quanto tô aqui, nesse ó, momento? Deixa eu ver, 47 hoje, 47. O Five tá ganhando... Ó, 47 dias. Ó o barulhinho tradicional. Pra quem é duolingueiro, vai propaganda gratuita. Aqui, ó. Aqui é a Lili ligando. A Lili. Faltou a abertura. Lili, não dá pra falar com você agora. I can't talk with you right now, ok? See you soon. Que isso, hein? Rasgando no Duolinguei. Ô, Duolingo, tava na hora de patrocinar a gente, hein? Que olha só, ó a propaganda que eu tô falando pra vocês, parceiro. Não é? Aqui, a Sara Lemos falou aqui. VHS, tamo junto. A Tita Daniela também. VHS, rebobinar, sim senhora. A turma do VHS veio geral. Veio forte, né? Veio forte. E a frase, eu trouxe a frase da Stephanie Lopes, que ela comentou. Só tem 2 jeitos de fazer uma coisa. O jeito certo ou de novo. Foi sensacional. É isso. Essa frase, ela não é minha. Eu queria muito poder honrar a fonte, mas eu não lembro quem foi que falou essa frase. Eu ouvi de alguém. Foi alguém. Foi alguém que não fui eu. Então, pela minha impecabilidade da palavra, não fui eu que queria essa frase. Né? Mas só existe 2 formas de fazer uma coisa, do jeito certo ou de novo. Mas e é uma frase animal. Segura que eu trouxe o último comentário mesmo. Eu trouxe agora um do Spotify, do Bruno Monge. Ele falou aqui, livro foi o nosso código para participar do sorteio do livro, inclusive. E ele botou aqui, parei o carro apenas para deixar meu comentário. Por quê? Porque quem não tem memória, anota. Anota! Essa é a frase do podcast. Muita gente botou essa frase, quem tá? Não tem memória, anota. Quem não tem memória, anota. Parou o carro, porque ele não ia lembrar, né? Já anotou, já fez o comentário no caso da hora. Inclusive, toda vez que a gente fala que vai fazer alguma coisa no próximo podcast, a Paty estica o bracinho, já puxa o computador e anota. Pô, então o sorteio ficou pro final. Eu aprendi isso no meu estágio, né? Eu fui estagiário do Dr. Caran, Dr. José Luiz Caran, um dos melhores advogados com que eu já trabalhei na minha vida. E ele dizia pra mim assim, anota o que eu tô te falando. Falei, não, tá na cabeça, perde, anota. Aí eu tinha que anotar, né? E eu lembro que eu chegava às vezes pra trabalhar, tinha um remédio de memória em cima da minha mesa. Sério? Ele dizia que eu era meio aloprado. Enfim, vamos dar sequência aqui? Meu Deus. Então vamos agora pro 4º e pro 5º, bem objetivamente, que a gente vai pro sorteio. Muito poderoso, eu tô achando também, Paty. Tá muito poderoso. Fábio, você já mandou pra alguém? Você já mandou esse podcast? Já lembrou de alguém? Pensa agora, pra quem você mandaria? Pra quem você mandaria esse podcast, Paty? Nossa, eu mandaria pra minha família, pra minhas tias que eu amo, mandaria pra minha mãe, mandaria pra minhas irmãs. Pro João. Mandaria pro João. Carol já é super Carol tá bem resolvida nisso aqui, né? Mandaria pra muitas pessoas. Compartilha e escreve aí nos comentários. Paty, compartilhei. Paty, compartilhei. Pra Paty, fala pra Paty. Mas não mente não, hein? Compartilha primeiro, depois você escreve. A gente aqui é diferenciado, né? Pelo amor de Deus. Então vamos falar do 4º, Paty. Quando você vai no médico porque você tá com uma dor, você vai pra falar do quê? Da dor. Da dor. Você não vai falar, tô com dor no braço direito. Você vai falar o quê? Não, eu queria falar sobre... A novela de ontem. A novela de ontem, né? Então, a dor, ela nos mostra que existe um problema ali.
E o que acontece com a nossa vida sobre quem quer tomar decisões para sair da média é que existe uma palavrinha que ela é muito similar à dor. A dor mostra onde está o problema que tem que ser curado. O desconforto mostra onde você precisa enfrentar para ultrapassar um estágio da sua vida. Então, Joseph Campbell, ele diz que o seu maior tesouro está na sua caverna mais escura. Então, quando a gente fala o que te incomoda, não é o problema, é a indicação do que precisa crescer dentro de você. Olha. Então, olha que loucura, né? Se me incomoda o que os outros vão dizer de mim, então provavelmente essa é a cura que você está precisando para poder crescer naquilo que você precisa. Se te incomoda imaginar que se você explodir profissionalmente, você talvez não vá ter tempo para sua família, o que é uma mentira. Você consegue crescer e, sim, muitas pessoas cresceram e não tiveram tempo para sua família. Outras crescem e conseguem. Eu vejo incontáveis coaches que ficaram ricos e hoje têm mais tempo ainda para a família do que tinham antes, quando ganhavam 10% do que ganham hoje como coach, né? Então, o fato é, o que te incomoda não é o problema, é a indicação de onde você precisa crescer. Me incomoda o que vão dizer de mim, então talvez aí seja o que você precisa curar. Me incomoda ter medo de o dinheiro não traz felicidade, tenho medo das pessoas se afastarem de mim pelo dinheiro, então talvez seja aí que tem que ser curado. A liderança me assusta porque as pessoas vão parar de me chamar pro churrascão porque agora eu sou o chefe delas, então talvez seja aí onde você tem que ser curado, né? Então a cura, ela vai estar, o desconforto está para a dor, assim como a cura está para a evolução. Então você precisa aprender que o desconforto é o que te aponta, né? Marco Aurélio diz, tem um pensamento que ele fala, o que impede o homem de ver a verdade não é a falta de luz, é a recusa em enxergar. Não é uma frase específica dele, mas é uma forma de pensamento estoico, né? O que impede um homem de ver a verdade não é a falta de luz, é a recusa de enxergar. E por que ele recusa enxergar? Porque tem desconforto. Aonde tem desconforto, ele prefere não ver. É como se eu dissesse assim, com uma dor nesse dente, mas eu não vou no dentista não, porque vai que é uma cárie. É o contrário, né? Eu vou no dentista porque eu tô com dor. Vai pra resolver, né? Esses dias eu tava trabalhando no evento do Summerage, que eu tô fazendo também, que vai acontecer em Brasília. E aí Baita comunicador, né? E um dos palestrantes do Summer, eu não conhecia, é um filósofo... Jovem, o Guilherme Freire. E aí eu fui estudar a linguagem do Guilherme Freire, fui ver, né, que conteúdos o Guilherme Freire tinha por conta do evento. E, cara, que cara sensacional, assim. E uma das coisas que ele trouxe, né, que o homem, para ser feliz, ele precisa evoluir, ele precisa encarar o desconforto. Ele até falou de uma maneira rasgada, ele falou assim, cara, pra simplificar a coisa é o seguinte, aquilo que a gente se lasca para fazer é o que vai tornar a gente melhor e vai nos fazer bem. É isso. Aquilo que não há desconforto, não há esforço, nos faz mal. A vida é assim. É isso. A gente acha que a vida vai ser incrível o dia que a inteligência artificial fizer tudo pra nós e você só ficar sentado vendo televisão e tudo é feito pelos outros. Isso vai ser um inferno em vida. Isso vai ser o pior momento da história da humanidade, caso a gente caminhe pra lá. O que a humanidade deseja não é o que nos nutre. O que nos nutre, não é o que nos faz bem. É isso. É isso. E aí, vamos pra quinta, né? Eu falei que a quarta e a quinta eram bem objetivos. Então, a quarta qual é? Decida ouvir o incômodo. Essa é a decisão. Eu vou decidir ouvir o incômodo. Olhar sabe aquele sussurro? O que vão dizer de mim? Deixa eu olhar. É assim, ó. O que será que vão dizer de mim? Deixa eu olhar. E se disserem de mim... a gente tem uma técnica no coaching que a gente chama de frase de neutralização. Quando a pessoa tem um Zeca Urubu, naquela vozinha que fica na cabeça, o que vão dizer de você? Você cria uma frase de neutralização, né? E eu gosto muito de pegar frases de Jesus, porque ele tem frases muito poderosas de neutralização, né? Então eu gosto muito da ideia de eu não vim para agradar. Essa frase me ajuda muito. E o que vão dizer de mim? Mas eu não vim para agradar. Eu vim para falar o que eu preciso dizer, mas não vim para agradar. Né? Eu não tô aqui para te agradar, Fábio. Eu tô aqui para te dizer o que você precisa ouvir. Às vezes eu vou fazer o papel de falar o que você precisa ouvir para você fazer o que você precisa fazer para ter aquilo que você não consegue ter. Então tá tudo bem que eu faça esse papel de vez em quando. Né? Tá tudo bem que eu faça o papel. É por isso que tanto faz evoluir. Uma trainer do nosso time recebeu um convite para participar. Vou gravar um vídeo sobre isso. Recebeu um convite para participar. Vocês estão ouvindo em primeira mão, Fábio. Participar de um programa falado. Um
psicólogo contra 30 coaches. Esse é o maior certificado de ignorância que eu vi na história dos meus 13 anos atuando como coach profissional. Porque é uma ignorância em todas as dimensões. Porque, primeiro, um psicólogo e 30 coaches. Se esse psicólogo resolver estudar o que é coach para se preparar, ele vai desistir de participar. Ele vai dizer, cara, não tem sentido. Não são da mesma área. Não são da mesma área. É como se fosse um engenheiro contra 30 arquitetos. Só porque os dois constroem, né? São coisas diferentes, cada um atua numa área diferente, né? Vou trazer um cirurgião contra 30 anestesistas. Eles se complementam, são trabalhos diferentes, áreas de atuações diferentes. Então, se esse psicólogo resolver aceitar o convite, ele é um ignorante, porque ele não entendeu o que é coaching. E se os 30 coaches, qualquer um dos coaches que aceitarem o convite, ou são ignorantes, ou estão lá para tentar provar que os outros são ignorantes, porque eles não entendem que são áreas diferentes. Se alguém chegar lá e eu estivesse participando e você cura depressão? Não, depressão nem se cura, né? Se algum cliente meu em coaching tiver com um processo depressivo, eu encaminho a um psicólogo ou um psiquiatra, porque não é a minha área de atuação. São áreas de atuações diferentes. Psicólogo trabalha no transtorno que a pessoa está tendo. O coach trabalha, é como se fosse um gestor de vida. Não tem um administrador de empresa? Ele é um gestor de vida da pessoa. Perfeito. Que a pessoa quer ter uma meta, quer ter clareza do que quer para o futuro, quer alcançar um resultado que não está conseguindo alcançar sozinho. Então é um coach. Aliás, os psiquiatras e psicólogos, que a gente tem toda hora aluno psiquiatra e aluno coach, e aluno psicólogo, eles passam a indicar para os coaches pacientes que eles entendem que a psicoterapia ou a psiquiatria não vai ajudar mais, ou em tratamentos complementares. Você, Jerônimo, grande exemplo disso, você é coach. Você já fez vários processos de coaching 8 a 9 processos completos de coaching. E nesse exato momento você tem Estou em tratamento psicológico, psicoterapêutico com uma terapeuta, que são áreas diferentes. Né? E eu já tive ao mesmo tempo um coach ou uma psicóloga, porque cada um trata uma área diferente. Então, se existe um atestado de absoluta ignorância... personal trainer contra os nutricionistas, né? Não, vocês se ajudam, parceiro. Então, se existe um atestado de absoluta ignorância, seja para quem está organizando o evento, seja para o psicólogo, seja para os coaches, é participar de uma coisa de um psicólogo contra 30 coaches. Então isso é um absurdo, né? É uma absoluta busca por views, por comentários, mas é um atestado de ignorância. Total. Então eu vou amar que vocês que estão considerando e fazer esse evento, que vocês entendam que, cara, isso é de uma ignorância. Acho que a quantidade de views e comentários que vocês vão ter nunca vai pagar o atestado de ignorância que vocês estão assinando. Então, na minha opinião, estudem antes o que é coaching. Estude antes que, por exemplo, existe farta literatura, farta evidência científica que associar o processo de coaching a um tratamento de depressão multidisciplinar, onde tem um psiquiatra, um psicólogo e um coach, reduz a incidência de uso do medicamento e retorno ao hospital. Não porque o coach está ajudando na depressão, mas porque o psiquiatra mandou para um coach para que o coach ajudasse a pessoa a olhar para o futuro, ter metas, estabelecer objetivos, estabelecer congruência para a vida dele. Então aí está o maior atestado de ignorância desde que eu me tornei coach, é considerar fazer um quadro, um psicólogo contra 30 coaches. Tomara que vocês repensem e se fizerem, boa sorte na assinatura do atestado de ignorância. A produtora não me assusta tanto, porque ela não é obrigada a não ser ignorante. Quem me assusta é se tiver um psicólogo que se preste a um papel como esse. Tomara que não, né? Tomara que não. Enquanto isso, psicólogos sérios e psiquiatras sérios começam a encaminhar seus pacientes para o processo de coaching com coaches sérios. E eu queria pedir desculpa publicamente mais uma vez aqui a você que teve uma experiência ruim com um coach, porque, infelizmente, em todo o mercado que cresce, no começo surgem os charlatões, no começo tem os maus profissionais, tem até nos mercados bons, né? Tem até médico mau profissional, advogado mau profissional, juiz que vende sentença, né? Então, no mercado de coaching não vai ser diferente. Se você teve uma percepção inadequada desses profissionais, desculpa por isso. Tomara que um dia você possa ser atendida por um coach levado a sério, por mim ou por alunos meus que decidiram levar o coach levado a sério. Então, essa é a quarta. E qual é a quinta e última e talvez a mais importante de todas, Paty? Qual que é a quinta? Eu vou trazer Viktor Frankl. Viktor Frankl escreveu um livro chamado Por um Sentido da Vida. E é engraçado que esse aqui é até para mim. Eu estou trazendo isso aqui para mim, nesse momento. Vale para mim no momento da vida que eu estou vivendo agora. Né? Eu
não escondo de ninguém, né, que a minha vulnerabilidade seja a tua força, Five. Eu tô vivendo um momento mais desafiador da minha vida. Nunca tive um momento tão desafiador fora das câmeras. Até na frente das câmeras, na verdade. Mas eu tô vivendo um momento mais desafiador da minha vida, né? Eu ouvi uma pregação esses dias que foi muito boa para mim, de um pastor, de uma igreja que eu não frequento, e eu não frequentaria porque ela rompe alguns valores meus, mas o pastor, ele foi incrível, e eu agradeci a ele nos comentários, porque se eu peço pro Five chegar comentando, curtindo, eu também vou fazer a mesma coisa quando eu vejo um vídeo bom. Eu curto os vídeos bons e agradeço, né? E essa palavra dele foi muito boa para mim, que ele falava assim... eu sempre tive muito contato espiritual, sabe, Five? Eu sempre senti muita presença de Deus, de Jesus, de pessoas próximas que me mandam recados espirituais que ninguém tinha como saber. Os meus sofrimentos à noite, chega de manhã, acordava, mensagem no meu celular de 3 ou 4 mentoras espirituais que eu tenho, sempre mulheres, por incrível que pareça. E ela sempre... Cara, é assim, era a minha noite de... Sem dormir, e de manhã tinha 2, 3 mensagens dessas minhas mentoras espirituais. E simplesmente parece que entrou um silêncio absoluto. Se fosse um rádio, é como se o rádio tivesse sido desligado. E eu parei de sentir inspiração, parei de sentir a presença de Deus, parei de receber mensagens espirituais daquilo que eu acredito que eu deveria estar fazendo. E esse pastor fala que qual é o único momento em que o professor não ajuda seu aluno? Qual é o único momento em que o professor, se o aluno pedir ajuda, ele fala não? Se o aluno pedir, professor, posso ler um livro? Não. Posso consultar aqui as coisas para eu aprender? Não. Qual é o único momento que o professor faz isso? Na prova. Na prova. E aquilo foi muito bom para mim. Eu falei, cara, eu tô em prova. Tá claro para mim que eu tô em prova. Eu preciso passar em alguma coisa, eu preciso tirar uma nota em alguma coisa que eu ainda não entendi qual é. Aí volta na decisão 4, né, que é decidir ouvir o incômodo, o desconforto. Então eu preciso passar em alguma prova e nessa hora o professor não está me ajudando. Aí eu sou cristão puro, né? Alguns Five já sabem disso, eu não sou cristão bíblico, eu sou puro. Aí fui buscar em Jesus. Aí Jesus passou pelo deserto, que foi a grande preparação e a grande prova dele. Sabe quem mais falou com Jesus no deserto? Quem? O demônio. É verdade. A besta. Deus estava menos com ele. Ele que teve que resistir à prova e dizer não, né? O demônio dizia, pula daqui. Aí ele dizia, mas está escrito, não tenteis o seu pai, né? Não tente o seu pai, né? Não desafie o teu pai. Então, todas as vezes que existiam os desafios, quem estava com ele lá era o demônio, era a besta, era o diabo. Que era a prova. Que era a prova, né? A prova de Jesus. E Deus, naquele momento, ao menos na sua grande maioria, se calou. Então, ali não era um momento sobre ele ouvir Deus, era um momento... de usar a matéria aprendida, né? De usar a matéria aprendida para conseguir passar. Então, isso tem me ajudado muito. Obrigado você, pastor, desculpa eu não saber teu nome, passou por mim, eu curti, mandei até pra Paty, talvez até ache ele aqui. Obrigado verdadeiramente pela tua palavra, e talvez isso, Five, sirva para você agora, né? Talvez você esteja em prova, e o que você precisa fazer é parar de esperar o comentário de Deus e passar a usar o que você aprendeu. Então eu, Paty, o que eu tô usando? O que me faz hoje estar melhor? O que me faz hoje estar diferente? Né? O que me faz hoje estar diferente, que eu já falei assim, eu sei qual é a matéria que vai me fazer passar nessa prova. Né? Jesus me disse, nesse mundo terão aflições, mas tenha bom ânimo. Então eu decidi que eu ia ter bom ânimo. Eu orei pela manhã para ter bom ânimo. Eu tô aqui trabalhando para ter bom ânimo, né? Então, e você sabe o quanto está sendo desafiador para mim estar com bom ânimo nesse exato momento da minha vida, né? Então, dentro dessa linha lógica, o bom ânimo é a matéria que Jesus já ensinou. Então eu só preciso praticar ela para passar dessa prova. Então a minha prova é o bom ânimo. É isso que vai me fazer passar na prova. E Five, se por alguma razão essa mensagem que não fazia parte do que eu preparei para falar para você te toca ou é para você, bota bom ânimo. Só para eu saber que ela foi para você. Eu sempre acredito, Paty, que quando eu falo algo que não estava previsto, é porque alguém precisava ouvir isso. Então, se você era a pessoa que precisava ouvir isso, Five, bota bom ânimo aqui embaixo. Só para eu falar assim, não, então tá certo, posso continuar. Quando eu sentir que meu coração me pede para falar algo, continue falando, porque era para alguém. Se for um único bom ânimo, eu já estou feliz. Né? Então, bota bom ânimo se foi para você. Jerônimo, o que isso tem a ver com Viktor Frankl? Viktor Frankl, ele dizia que o sentido da vida é dar sentido à vida. Tem algumas pessoas que passam uma vida tentando achar o sentido da sua vida. Só que Viktor Frankl diz que o sentido da vida é dar sentido à vida. Então,
E às vezes quando você perde o sentido da vida, você precisa decidir dar sentido a ela. O que é isso? Eu não sei pra que eu nasci. Então dê um sentido a ela, eu vou descobrir pra que eu nasci. Dê um sentido à tua vida, eu vou ler para pessoas com deficiência visual, porque quase não existe livro em braille. Eu vou criar um dia mundial que nenhuma criança passe fome no mundo. Eu vou prover os meus filhos para que eles não passem pelo mesmo sofrimento que eu passei na minha infância. Dê um sentido à sua vida. Nem que seja, eu vou quitar as minhas dívidas. Isso dá sentido à sua vida. Então escolha para que você vai dar sentido à sua vida. Viktor Frankl, nos momentos mais aterrorizantes da história da humanidade, né, que foi o Holocausto, ele ficou preso num campo de concentração. E ele observava lá nesse campo de concentração que as pessoas que davam um sentido à sua vida, elas sobreviviam muito mais a quem perdia o sentido da vida, né? Então quem conseguia falar, eu vou ver meu filho. Ele deu um sentido para a vida dele. Eu vou sair daqui, vou abraçar meu filho. Isso cria uma energia interna, assim, né? De ultrapassar, de seguir, de acordar, de ir em frente. É muito poderoso. E talvez o seu sentido, Five, não seja um sentido da vida de vou mudar o mundo, vou criar uma vacina. Isso é ego. Isso é o nosso ego querendo que o nosso sentido seja um enorme. Tem uma passagem que Jesus deu 5 moedas para um, 2 para outro e 1 para outro. Talentos. Mas talentos não eram talentos. Eram talentos que a moeda da época era uma moeda, um valor monetário. 5 talentos para um, 2 para um. Mas é uma metáfora, né? E quando ele volta contra Jesus, ele pega o que deu os 5 e fala assim, o que você fez com os 5 que eu te dei? Tá aqui, Senhor, eu multipliquei, tem 10. Então veja, daquele que ele deu mais, ele esperava mais. Para o outro, ele deu 2. E aí o 2 volta e o que você fez? Toma 4, Senhor. Opa, então você pegou... Olha só, ele não exigiu que o de 2 desse 10 igual ao primeiro. Pro primeiro ele deu 5 e quis os 10. Pro segundo ele deu 2, ele ficou muito feliz com os 4. Falou, então vai lá, você vai experimentar o que há de melhor. Aí o último que recebeu só uma, falou assim, Senhor, eu sabia que o Senhor era brabo, então eu guardei, escondi, e tô te devolvendo o seu mesmo 1. Eu não usei seu talento para nada, toma o seu 1 de volta. Olha, a expressão dele foi, servo infiel. Conhecerá choros e ranger de dentes. Olha. Então a pergunta que eu tenho para você, Five, eu não sei se você foi provido de 1 talento, de 2, de 5, de 10 ou de 50. Né? Eu sei que você será cobrado na medida do talento que você recebeu. Então você deve parar agora e talvez eu tenho voz no mundo, né, Five? Eu tenho 1,5 milhão de seguidores no Instagram e eu tenho 1.200.000 assinantes aqui no YouTube. São muitos Fives. São muitos Fives pelo mundo. Então eu recebi muitos talentos, muitas moedas. Aqui muito é dado, muito será cobrado. Eu me sinto muito responsável por tudo que eu falo aqui para você, sabe, Five? Eu me sinto muito responsável por tudo isso. Nenhum real de direito autoral dos meus livros eu recebo. Eles são 100% doados ao combate à fome infantil. Né? A gente acabou de acontecer o Dia Mundial Sem Fome em mais de 50 cidades ao redor do Brasil. Foi lindo, né? A gente chegou até Gramacho, no lixão de Gramacho, Porto Alegre, Rondônia, nós fomos em muitos cantos desse Brasil afora. Mogi das Cruzes, São Paulo capital, Rio de Janeiro capital, Gramacho, no lixão de Gramacho, talvez os lugares mais... Porto Alegre, várias cidades, Viamão, vários lugares do Rio Grande do Sul, né? Então eu queria te dizer, Five, que talvez você não tenha 1,5 milhão de seguidores, 1.200.000, talvez não tenha a mesma capacidade financeira que eu tenho hoje. Né, Jerônimo, eu não tenho um livro escrito, mas o que você tem? Qual é o propósito? O propósito da vida é dar propósito à sua vida. Qual é o propósito que você pode dar à sua vida agora? Talvez seja ser um exemplo para o teu filho. Uau, que propósito lindo, faz. Eu vou ser o exemplo, vou usar menos celular, vou parar de beber, vou parar de falar palavrão dentro de casa. Eu vou ser o exemplo da minha família. Eu vou ser a pessoa que a partir de agora come melhor, se exercita para que meu filho queira se exercitar. Cara, isso é incrível. Isso é melhor do que muita gente faz na vida toda deles. Então escolha qual vai ser o sentido da sua vida. É dar uma velhice boa para os teus pais, que esse seja o sentido da sua vida. Né? Então, o sentido da vida é dar sentido a ela. Escolha agora dar sentido à sua vida. Eu vou amar. Se você quiser estar comigo na Black Friday, vai ser incrível. As ofertas incluem um sorteio de um processo de coaching individual comigo. Não sei nem quem aprovou esse trem, né? Uau, esse eu não estava nem sabendo. Então vai ter um processo de coaching hora parece mais individual comigo para um sorteio. A gente vai levar 3 Fives, pagando passagem aérea, tudo
tudo, hospedagem, despesas. Pra estar no podcast pra com a estar no gente, podcast né? com a gente lá em São Paulo. Eu, Paty e vocês, Assistindo o Five. podcast. Mas isso é só pra quem estiver ao vivo na live com a gente, que é no dia 3 de novembro, às 8 horas da noite. Você tem que entrar num cadastro, tem que fazer um cadastro. Esse aí o eu cadastro adorei. é gratuito, né? Você vai se cadastrar aqui embaixo no cadastro gratuito e aí você vai entrar num grupo de WhatsApp e lá por dentro eu vou te dar todas as informações. Beleza? E se você é coach, vai ter uma Black Friday só pra quem já é coach, que é no dia 10 de novembro. 3 de novembro pra todo mundo que quer desenvolvimento pessoal. E dia 10 de novembro pros meus coaches, que já são coach, cara. A gente criou um negócio que é o IGT Black Unlimited. Você vai amar essa parada pra quem é coach. Tá? Mas Vou você deixar tá aqui dando embaixo. essa vozinha de encerramento, mas a gente vai ter O sorteio! Eu tinha esquecido! A gente vai ter sorteio! Vamos sortear? Vamos! Então, você tira e eu leio, Eu você já tiro, falou que você não você lê. consegue isso. Não... Mexe. Cadê? Tadã. Vamos lá, que rufem os tambores. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Five que vai ganhar um livro autografado. Tô testando só pra ver se tem algum som de sorteio. Vai. Achou algum que você gostou? Nenhum. Vai, sorteio. Gostei desse Gostou aí. desse? Quem vai ganhar um livro autografado? Sem olhar, não vai. Você deu, larga esse. Você deu uma olhadinha. É, eu vi que você olhou. Aí. Curiosidade, né? Tadã! Dá. Aí. Ó, pretinha do Spotify. Pretinho do Spotify. Eita, agora é difícil. Olha, quem ganhou o livro autografado. Vou começar pela frase que a pessoa disse. Só tem 2 formas de fazer uma coisa, ou do jeito certo ou de novo. Livro, 4 exclamações. Tadã. Sabe quem foi? M.A. Antônio. Foi o Antonino. M.A. Antonino. Ganho. Anota, quem não tem memória. Anota. Ó, M.A. Antonino ganhou no próximo podcast. Ó, como é que você vai fazer agora? Presta atenção. M.A. Antonino. Você vai mandar um e-mail. Vai mandar um e-mail. pra Vou qual... explicar. Você vai mandar um e-mail para suporte@igtcoaching.com. Vai estar aqui na descrição desse vídeo também pra você pegar, pra você entender bem direitinho como é que escreve esse GT Coaching, pra mandar um e-mail pra pessoa certa. Vai mandar um e-mail e dizer, eu ganhei o livro. E aí você manda um print do seu perfil aqui. Por dentro do seu Spotify, pra gente saber que você é você mesmo. Jeronimo, eu vou dar uma John sem braço e mandar. Não vai, porque você é Five. Você é fora da média, né? Então, o nosso time vai entrar em contato com a pessoa pra provar a autenticidade da pessoa. Não passa essa vergonha, Five. Ao contrário, encaminha esse podcast do Spotify pra outra pessoa, pra que a gente consiga ficar entre os 10 de novo e no próximo ver se vai ter sorteio ou não. E nesse e-mail, Antonino, você vai mandar o seu endereço completo pra gente poder mandar o livro pra você, tá bom? Qualquer lugar do mundo. Aê! E quem vai mandar somos nós, tá? Eu e a Paty vamos lá nos Correios dos Estados Unidos, USPS ou UPS, e vamos despachar pra você em qualquer lugar do mundo. Fechado? Esse foi o podcast Sai da Média. A gente se vê por aí, especialmente na Black Friday e no próximo podcast. E Vamos! vamos!